A saga das lives. Boa noite para quem está entrando. Seja bem-vindo para mais uma tentativa de live. E aí, Lu? Desinstalei aqui e instalei de novo. Vamos ver se agora dá boa. Vou tentar te convidar. Salve, meu amigo Wave Wendell. Espero que não caia agora. Aí. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Como que você tá? Eu tô ótimo, melhor agora. Cara, que rolê, velho. Essas, Não é? essas paradas de tecnologias é tenso, né? Mas a gente vai entrando no fluxo da coisa e até conseguir, né? É, cara, eu acho que é o lance do Instagram querendo gongar a gente, né? Não quer que a gente fale sobre isso. Só pode, né? Com certeza. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com você mais uma vez, falando de um tema muito fantástico, interessante, assim, um caminho que entrou na minha vida assim para mudar e virar de ponta cabeça muita coisa, né? A nível da minha sexualidade. E não foi à toa que a gente se encontrou, né, em um momento tão ímpar, Com de muita certeza. descoberta, de um mergulho assim, fantástico. E eu sinto que tudo aquilo que é bom para a gente quer dividir com as pessoas, né? Então, Exatamente isso, amigo. da medida do possível, Exatamente. falar não chega nem perto do que é viver a experiência com o Tantra, né? Então, assim, que essa conversa possa encher de inspiração para muitas pessoas, né? Que estão escutando É, a presença de todos aqui. E a sua também. esse, isso que você falou, eu acho que é a premissa de tudo, assim, né? Quando a gente fala de Tantra. Antes de a gente começar, eu queria só fazer uma respiraçãozinha pra gente focar no aqui e agora, Vamos. tá? Então, você que tá em casa, se você quiser fechar o teu olho, não precisa mudar a tua posição não, só fecha o teu olho. A gente vai fazer uma sequência de 3 respirações, tá? Bem profundas, só pra gente entrar aqui, se conectar nesse momento presente. Eu vou guiar vocês, então a gente vai fazer a primeira respiração agora. Sente esse ar entrando no teu corpo e deixa ele sair de uma maneira leve, não force. Se for necessário, pode até soltar uma vocalização, tá? Então a gente vai fazer a segunda vez agora. Mais uma. Sente o momento. Vai voltando devagar, com carinho, com amorosidade com o seu corpo. É isso, né, meu amigo? Para quem É, tanto pergunta o que é Tantra, para quem se pergunta o que é Tantra, isso que a gente acabou de fazer é Tantra. É estar no aqui e agora, ancorado no momento presente. E sobre tudo isso que você já falou, amigo, eu acho que é isso mesmo. Quando a gente conhece esse caminho, a gente quer passar ele para as pessoas, né?
E na verdade, eu demorei um tempo para internalizar essa questão das lives dentro de mim, porque eu acho muito complicado a gente falar sobre Tantra, sabe? Porque é uma coisa, porque o Tantra é sensorial. Então, eu sempre começo as conversas com as pessoas que eu falo, quando as pessoas estão buscando, né, esse caminho, querem passar por algum processo, alguma prática, que a gente pode falar um monte de coisa. A gente pode ficar falando aqui 1 hora, 2, 3 horas, mas se ela não passar pelo processo, ela não vai sentir. Porque assim como você falou, né, e é o tema dessa live, o Tantra é um retorno ao corpo, é um retorno ao sentir. Para mim, isso é o Tantra. É a gente voltar para esse lugar do sentir, né? A gente vive numa correria do dia a dia, né? Como a gente conversou ontem já, do homem contemporâneo, do trânsito. E com essa perda do sentir, a gente começou a fazer as coisas no automático, né? A gente começou a comer no automático, a gente começou a fazer sexo no automático. E a gente perdeu esse sentir. O que você acha sobre isso? Nossa, esse retorno para o corpo, comigo, voltou com mais consciência nesse período de pandemia, né? Quando eu tenho muita energia, né? Eu trabalho com corpo, com teatro, e eu estava num espaço pequeno, sem saber o que fazer. Aí eu fiz tudo aquilo que eu gosto de fazer. Eu trabalho também com artes manuais, eu gosto de tecer, né? Lã, faço mandalas também, tudo isso que com mãos eu faço, né? Essas artes manuais. Mas meu corpo precisava liberar algo mais. Eu estava com muita energia no corpo, porém Uhum. que minha estava completamente apagada. Eu digo, como é que pode eu ter energia no meu corpo, mas eu não acordar mais com desejo de nada? Eu tenho uma vitalidade, mas eu não tinha o desejo. Até a nível sexual mesmo, já tinha ido embora, sabe? Eu acordava assim, porque todos os homens eles acordam, têm ereção de manhã, né? Então a Sim, gente acorda lá com aquele sinal firme, né? E eu passei um tempo que eu digo, nossa, parece que eu não tenho mais nem pênis, porque eu não estou vendo nem ereção mais. Né? Então é uma coisa íntima assim que eu estou falando, porque é sim, algo que acontece com muita gente, né? Quando passa por um processo de tristeza, ou de luto, ou de perca, né? Como é um período assim que a gente sabe que está abalando todo mundo. sim, Semanalmente a gente tem notícia de alguém que se foi e que impacta na gente. Então, assim, vivi essa disparidade, muita energia corporal, mas a nível de energia criativa, sexual, estava sem. E eu já conheci o Tantra das meditações do Osho, mas aham, não nível profundo, assim, com esse start de sexualidade e espiritualidade, né? Então, sim, até eu fazer essa conexão foi um divisor de águas, porque eu tinha muito assim essa ideia de que a espiritualidade está aqui e a sexualidade está em outro campo, né? Então eu exatamente, havia meu. um resquício na minha cabeça. E aí quando eu comecei a linkar essas duas energias que é a mesma, foi 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 através do tantra, né? Dessa vivência tântrica É isso. que foi muito intensa para mim e que é cada momento que eu vivencio, né, esse contato e que me colocou em contato também com essa escuta do meu corpo, essa escuta do que o meu corpo está me dizendo. Porque a Sim, escuta que eu tinha do meu corpo era assim, era ou na parte de música, né, que a gente escuta, mais assim, escutar o meu corpo foi além de só escutar a sensibilidade auditiva, a questão do paladar, sabe? Mas foi algo mais interno dentro de mim, né? sim, Linkar minhas emoções com algo que eu estava sentindo ali e que afetava meu corpo, né? Então a tristeza, eu vi que a tristeza afetou o meu corpo de forma intensa, o medo afetou meu corpo de forma intensa também. Passar por essa experiência do Tantra
foi um achado assim, impressionante. Então, quando você trouxe a respiração para a gente começar, eu disse, Uhum. poxa, ele é luxo porque ele trouxe logo o combustível que faz a gente derrubar o medo, derrubar tudo que é respiração, né? É E eu disse, isso. pô, isso aí você já vem para o agora e tudo começa a acontecer a partir desse presente, né? Desse agora. E essa percepção é algo transformador, né? Porque isso eu falo também por mim, né? Mas uma coisa que eu percebo assim, amigo, nos meus próprios atendimentos, pra gente que tá vivendo nessa correria louca da vida, essa questão do parar, ele é quase que a gente não olha pra isso. Quando a gente para, às vezes no começo a gente até se incomoda, porque é algo que a gente não tá acostumado a fazer, sabe? Então, por exemplo, eu percebo muito que no meu primeiro processo, assim, foi de uma meditação ativa que eu fiz. Eu fiz uma Heart Chakra, que é uma meditação que trabalha o cardíaco. Você já fez essa ou não? Essa, sim, é em pé, né? Aquela em pé? É em pé, e daí você faz uma movimentação com as mãos para os quatro lados, né? Ah, E ali, depois dessa meditação foi muito legal, porque trabalhou muito o meu cardíaco. Mas ali eu percebi o quão inquieto eu era, assim, né? E o quão inquieto eu ainda sou em alguns momentos. Então, eu acho que quando a gente fala das práticas tântricas, né, sobretudo da própria massagem, um dos maiores benefícios que eu vejo nela é a possibilidade de a gente poder receber alguma coisa sem ter uma troca, você entende? Porque e é isso que as pessoas geralmente falam, né? Esse relato é muito lindo, assim, porque teve uma vez que eu apliquei uma massagem numa moça e ela, no final da massagem, ela falou assim: a sensação que eu tive foi como se eu tivesse voltado ao útero da minha mãe. E ela falou sobre essa questão dessa não necessidade, por exemplo, quando a gente tem uma troca sexual, essa não necessidade de ter que fazer alguma coisa. Você entende como isso é importante e como isso desbloqueia muita coisa dentro da gente? Porque às vezes na nossa infância a gente não recebeu um carinho, a gente não recebeu um toque, um alento, né? Então, essa questão do despertar da sensorialidade e da bioeletricidade é lindo por conta disso. Porque te leva, essa questão do toque, ela te leva a esse retorno ao teu eu interior. E para mim é algo mais bonito, assim, de tudo. Então, a sensitive massagem, eu acho que dos processos, assim, ela é a mais profunda. Porque ela trabalha nossa, muito essas questões. Jacques, eu vou falar da última sessão que eu fiz de Tantra. Eu estava tentando lembrar que emoção de choro foi aquela que veio em um momento e eu não sabia qual era. Mas não era É o choro isso. de tristeza. Era uma coisa que veio uma vontade de chorar, de lembrança de algo. E aí, depois que eu cheguei em casa, eu disse assim, poxa, o que foi? Que toque foi aquele que eu senti aquela emoção? Aí, quando eu fiz assim, aí eu lembrei que quem fazia isso aqui para eu dormir era minha mãe. E meu coração encheu de amor naquele momento. E eu comecei a me emocionar. Caramba. Nossa, foi aquela sensação que minha mãe fazia comigo quando eu era pequeno, assim, sabe? E assim, meu coração encheu de uma amorosidade tão grande de fazer contato com essa emoção, né? Então, assim, a escuta do meu corpo e das memórias acessadas naquele momento da sensitive é interessante porque, assim, uma vez, na primeira vez, eu fiz contato com medo, né? Com Aham. medo. E aí eu tive assim, o terapeuta ele fica muito atento a cada movimento que acontece, né? Como o cliente está ali, o paciente está ali, e vai vendo. E aí ele falou assim, respira, respira. E cada vez que eu ia respirando, aquela dor ia ficando, vinha, mas já não estava lutando com ela. Eu disse assim, se permite. E aí, conforme a dor vinha,
E eu respirava, 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 parecia que um vulcão vinha, mas era um vulcão de prazer, de energia fantástica, que ficou assim, ó, reverberando. Eu disse, nossa, que impressionante como meu corpo está provocando isso, assim, né? Eu digo, é assim, e é uma sensação de prazer, né? Uma Sim, com sensação certeza. de prazer, não A tem. respiração, a respiração é o maior processo dentro dessas ferramentas e dessas práticas que a gente tem. Na verdade, a gente esqueceu de respirar, né? A gente esquece de respirar. A primeira coisa que, quando você pede para a pessoa respirar, ela começa a prestar atenção e ela respira, começa a respirar profundamente. Esse estado a gente deveria respirar ele normalmente, mas com todas as tensões que acontecem no nosso dia a dia, no nosso corpo, a gente não consegue. E para mim, um dos maiores processos dentro desses é o renascimento. Você fez, né, lá na imersão do Lucas. Isso. Cara, o renascimento para mim, depois que eu fiz ele a primeira vez, parece que, tipo, deu um clique, assim, resetou alguma coisa dentro de mim. Então, isso é muito engraçado, assim, porque são percepções bem, não são muito palpáveis, assim, quando a gente não para pra prestar atenção nelas. Mas hoje as pessoas, quando elas conversam comigo, algumas pessoas do meu passado, elas falam, cara, como você tá diferente. A maneira de você fala de um jeito calmo. Só que a gente não presta atenção nisso, né? Quando a gente. Porque algo começa a se tornar algo muito automático na nossa vida. Então, esse estado do que a gente fala do Tantra, né? Esse estado meditativo, ele não é momentâneo. Ele é algo que nos acompanha. E se a gente entrar nele, infelizmente, às vezes é algo que a gente não consegue ficar muito tempo, né? Pela nossa condição humana. Mas o estado meditativo é algo que traz muitas transformações, né? Tanto para essa questão do sentir, né? Como para o nosso dia a dia, assim, na nossa vida. Uma coisa, Eu vi, eu vi uma definição de Kundalini que eu achei muito interessante. A gente sempre olha a Kundalini como um despertar dela, né? Como se fosse algo muito fácil, na verdade, mas não é. Não é tão fácil assim. Necessita de muita prática. E o despertar da Kundalini, para mim, na verdade, me trouxe essa percepção depois desse texto que eu li. É no nosso dia a dia. É a gente viver esse estado no nosso dia a dia. Não é num momento, numa prática, parar para fazer numa prática. É a gente levar isso para o nosso dia a dia. Né? Esse estado de consciência no aqui e agora. Porque é isso que nos ancora, né? É isso que traz estabilidade para nossa vida, quando a gente para analisar. quando você falou assim eu lembrei muito do prazer, né? O prazer, por exemplo, tudo na nossa vida está sendo tão rápido, até do se alimentar, que às vezes a gente não para perceber o prazer. Então, assim, o prazer do se alimentar, o que modificou até na minha forma de alimentar, porque eu comia muito rápido, né? Eu comia É isso! eu já tinha terminado o meu almoço ali, e agora não. Agora, até no momento que eu estou me alimentando, eu saboreio o gosto de cada ingrediente, de cada coisa. Cada coisa que eu começo a saborear, eu demoro mais tempo para me saciar daquele prazer, É isso. daquele tô saboreando mesmo, sabe? Então, assim, eu entro dentro do prazer sensorial de sentir mesmo o gosto, o sabor, a temperatura, sabe? Então, assim, é como se eu me entregasse. Então até é uma diferença até da minha relação com o prazer. Né? O prazer de cada coisa, o prazer de sentir um vento que passa e bate no meu rosto, sabe? O prazer É de isso. contemplar a beleza das coisas. Então, assim, até as cores, você fica inebriado de ver, né? Eu digo, poxa, que céu maravilhoso, sabe? Então, assim, eu É disse, muito. muda Isso é muito interessante. Você falar muda disso. a percepção do que é o prazer, né? E É assim, e isso. quando a gente diz assim que o ápice é o orgasmo, né? A experiência com o orgasmo de uma forma diferente, sem ser o orgasmo de ejacular, mas aquele orgasmo
do corpo inteiro, nossa, isso daí foi, eu disse, o que é isso? Eu nunca senti isso na minha vida. Eu digo, eu nunca Não, senti. mas é sobre isso, porque se a gente falando aqui para as pessoas, e é por isso que eu falo para você, cara, parece papo de doido, porque é É, sensorial, é é papo de... sensorial, é sensorial. O racional, não, se o racional tiver, se o cabeção estiver funcionando, não vai sentir, não adianta. Precisa Não de é. muita entrega, de muita vulnerabilidade, de muita permissão. E quando a gente fala disso, é de você mesmo. A permissão vem de você, não uma permissão do outro te tocar. É a tua permissão de sentir. Nesses meus estudos, né, eu sou uma pessoa muito autodidata, né, eu sempre busco viver na prática tudo isso que eu falo, no meu Instagram, eu sempre trago os relatos das minhas experiências, dentro do Tantra de uma forma, a fazer as pessoas pensarem. Então, me perdi no que eu tava falando aqui agora. O que eu tava falando mesmo? Que você leva sempre as pessoas a pensarem a respeito do que Ah, está sim, fazendo. mas fugiu o assunto aqui agora. Real. Se você Sobre as quiser, práticas, né? Sobre as é, práticas. não é É, ser rápido, é passinhos, né, que a gente vai dando cada vez mais que a gente vai fazendo. Você falou da questão Agora eu lembrei. Você falou da questão da alimentação. Cara, isso é muito perceptível, porque você já parou pra pensar que é muito automático isso? Você prepara o teu prato e você come ele assistindo TV. E a Uhum. tua percepção não tá ali no que você tá comendo. Tem outra coisa. Às E vezes até aí, olhando, respondendo as pessoas, né? exato, e daí eu comecei a entrar nessa questão que eu te falei, né, das práticas diárias. Então, essa questão do comer, assim, eu sempre tento deixar o celular muito afastado, tento comer não assistindo nada, para realmente sentir, né, pra fazer esse retorno. A questão do vento, olha como é doido, né? Você falou do vento. Antes de começar a live, eu tava aqui fora de casa e eu tava parado em pé, tipo, só sentindo o vento batendo no meu corpo. E a gente para realmente de sentir essas coisas que são simples. Quando a gente fala de prazer, né, as pessoas atrelam muito ao prazer sexual, mas não é só isso. É o prazer de estar no aqui e agora, é o prazer de viver, de querer levantar da cama para fazer as coisas, é o prazer que você sente quando você cumpre uma meta. É sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que o Tantra fala, na verdade. É a gente usar essas práticas no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai para algo muito mais profundo, que é a parte do sexo, que foi tão deturpada que a gente não consegue experienciar da maneira que a gente poderia experienciar. Mas o Tantra traz esse retorno ao sentir, né? Conexão a gente faz com todo mundo, de qualquer jeito. Essa conexão que a gente está fazendo aqui agora, isso é uma conexão. Então, eu tento sempre olhar para a questão do sexo hoje em dia como algo de conexão. Não existe um começo, um meio e um fim. Isso que ensinou pra gente foi a pornografia, e de um jeito bem errado, bem errado. Então, o Tantra fala sobre isso também, né? Sobre utilizar o sexo como um portal de meditação. E é isso, levar esse estado para todos os níveis da nossa vida. É um caminho de retorno, né, Jacques? Eu estava percebendo assim que pela falta da meditação tântrica ser uma meditação ativa, que a gente está em movimento do corpo e aquele movimento leva para um outro estado, às vezes, comigo era assim, às vezes ainda a mente fica falando durante a meditação, Ah, dizendo assim, muito, né? vai fazer isso, não, agora aí fica vindo ideias de coisas que eu ia fazer ou que eu vou fazer. A mente fica que nem um macaquinho. Eu disse, mente, você ainda está aqui. E eu lá no de respiração, eu digo, vai, Luciano, vai, não dá atenção, essa tá tagarelando. Aí eu só no meu movimento e lá atento aqui agora, eu digo, deixa ela vir, faz parte também, tudo bem, faz parte. Vou incluir também. Aí É isso. o momento ela passou, né? E eu estou consciente do meu estado
interno ali. E eu disse, pronto, e eu tô aqui e vou, e vai indo, entendeu? E aí a mente para de ser aquele fantasminha trazendo várias informações, aquela pessoa que traz informações do que você já É, fez, dizer, ou até qualificando o movimento que você está fazendo. Ela fica dizendo assim, eita, tá errado isso. Não, não é assim, sabe? E eu é disse, isso. pronto, eu tô aqui agora, e vou, eu vou. E cada dia que eu vou fazendo a meditação é diferente, né? É um passinho de tartaruga, né? Que a gente vai chegando lá. Uma coisa que você falou muito, e eu achei interessante, a diferença do Neotantra pelo Tantra tradicional, né? Porque assim, às vezes Sim, a pessoa pensa que tem que ser dessa forma porque o original é assim. Digo, não, a forma ocidental que a gente vê é completamente diferente. E não é isso. E aí você fica perguntando, poxa, mas o que é de verdade, né? é. Como é que, como é que começou essa diferenciação assim do Tantra? Lógico que a gente está muito longe da Índia, né? Sim, é Mas isso. É sobre isso. É, e é por isso que eu tomo tanto cuidado para falar sobre isso. Porque assim, a gente está falando de uma. Na verdade, a gente está falando de uma ciência, né? Quando a gente fala de filosofia, a filosofia traz porquê. Se o Tantra, ele não traz porquê. Ele não traz uma doutrina. Então eu vejo o Tantra como uma ciência. Só que isso é numa uma perspectiva do Jackson, uma pessoa que nasceu no Brasil, mora em Curitiba, no Paraná. Então, Lu, tudo que a gente fez aqui foi adaptar para o mundo que a gente vive hoje, né? Nem a Índia é como era há 2, 5, 8 mil anos atrás, que é quando as pessoas falam que o Tantra surgiu. Tem várias vertentes, né, de como ele surgiu. Mas o mais interessante para mim disso tudo, e quando você falou sobre a questão da desconexão, da disruptura entre prazer e espiritualidade, o Tantra para mim ele foi essencial. Eu, quando conto para as pessoas, eu falo que o Tantra me salvou. Porque eu acredito sim que todo ser humano precisa se conectar com a sua espiritualidade de alguma maneira. Senão a gente só tá vivendo uma experiência terrena. E aí você morre, beleza, acabou. É isso. Eu não acredito nisso. Mas respeito quem acredita no contrário, tá tudo certo. Então, para mim, era muito difícil essa conexão. Eu fui cristão por muito tempo da minha vida. E quando eu saí da igreja, eu desacreditei de tudo. Desacreditei que existisse alguma coisa, sabe? E eu percebo hoje que foi o período mais perdido da minha vida, assim. Onde eu estava mais perdido da minha essência. E o Tantra me trouxe esse retorno, sabe? Eu sempre fui um cara ligado à arte, sempre fui músico desde pequeno. E o Tantra me trouxe essa conexão não só com a arte, mas também com a questão do meu prazer, né? O Tantra ele é desrepressor. Ele não reprime nada, ele apenas orienta. Então, essa sensação de liberdade é o que faz com que a gente se sinta bem, né? De a gente poder tomar as nossas atitudes, mas o Tantra também traz uma consciência por trás disso. As pessoas confundem muito o Tantra com liberdade sexual. Cara, não é isso. Se Tantra fosse sexo, tava todo mundo iluminado já, né? Porque é uma coisa que a gente mais faz, né? Dentre outras coisas. Então, o Tantra é muito mais sobre usar essa energia que a gente tem sutil dentro da gente, entender como ela funciona e usar ela para o nosso dia a dia, cara. Então, quando eu vim pro Tantra, né, voltei, eu falo que eu voltei porque eu acredito que eu sempre fui tântrico. A gente consegue trazer isso, por exemplo, eu trago isso muito para escrita, né? As pessoas perguntam: "Nossa, como que você escreve? Nossa, os seus textos são legais e tal". Cara, tudo que eu leio é energia sexual canalizada, simples e puramente isso. Parece simples, mas não é. Você precisa entender isso que acontece dentro de você. Aquele dia que você acorda mais agitado. Por que que eu tô agitado? Como assim? O que que eu posso fazer para canalizar essa energia? Eu posso respirar, eu posso meditar. E isso acontece de uma maneira gradativa. Quando a gente fala de meditação, as pessoas se assustam muito, né, Lu? As pessoas ficam, nossa, putz, não é para mim, não consigo. Quando eu falo de meditação, as pessoas elas entram em pânico. Não, não consigo, não sei. E não precisa ser 1 hora, gente, 2 horas. Pode ser 5, 10, 15 minutos, começar aos poucos.
Você começa Eu no teu dia, quando você acorda. comecei com 1 minuto e fui aumentando. É, é Quando isso, é isso. 10, eu disse, já é 10, sabe? E assim, mas eu comecei pequenininho, com 1 minuto só, para me acostumar, e eu meditava de olhos abertos ainda. Eu não gostava de meditar de olho fechado. Aí depois eu fui conseguindo, né? Porque é um Aí, processo. Você uhum. conhece a Dai? Daiane, eu não sei. Tá parecendo que é alguém que eu conheço. É a Daiane, ela é da Bahia. Talvez conheçam. Deve ser minha aluna. Tinha tantos alunos lá, ou amigos. Que legal, cara, que legal. Esse povo da Bahia é muito dendê, né? Aí é um estado grande, mas a gente parece que já se conhece há muito tempo, todo mundo. Cara, eu amo. Fugindo um pouco do assunto aqui, eu amo o pessoal da Bahia. É uma conexão instantânea, assim. Aham. Ah, uma das minhas melhores amigas também, que é terapeuta tântrica na Bahia, a Catarina. A Saf, né, que é baiana também. Você, a Dai, muita gente lá da Bahia se conecta. Mas então, né, a gente estava falando sobre meditação. E eu gosto muito da meditação ativa por conta dessa questão dela unir o som, respiração e movimento, né? Porque ela nos leva para outro lugar. Então, você tá ali, você começa, né, fazendo alguma, ela une muito atividade física, né, com a meditação. Então você começa ou vibrando, ou dançando, ou correndo. Tem uma meditação que você começa correndo no mesmo lugar. Eu gosto dessa meditação. Tem essa? Inclusive, inclusive já dando um spoiler para você aqui, eu vou fazer uma semana de meditação aqui pelo Instagram. Vão ser 7 meditações diárias e meditações ativas, né, onde eu vou ensinar as pessoas a fazerem e vou fazer também para demonstrar para elas. Você vai vir para São Paulo para Então, vivência com SAF? então, a gente ia fazer a vivência agora no final de março, né? Mas aí eu decidi adiar por conta do nosso momento. E É. aí eu acho que a gente vai jogar ela pro começo de maio, se eu não me engano. E aí falando-se da questão da meditação, né? A gente vai movimentar o corpo e, e essa questão do pensamento que você falou, né? Do pensamento acelerado. Quando você se movimenta e quando você começa a respirar, se você parar, se você nisso tudo você fica meio perdido no começo, mas depois a coisa começa a engatilhar, né? E geralmente no final, né? Geralmente tem 3 ou 4 etapas. Geralmente no final é que a gente vai entrar nesse estado meditativo, que é onde você ou vai sentar, ou vai deitar, ou vai ficar de pé com os olhos fechados, em silêncio. E é nesse momento que você entra nesse lugar meditativo, né? A minha primeira experiência foi muito legal, cara. Eu fui num lugar assim que era só meu. Quando a gente fala de meditação, muitos mestres falam que ela é uma preparação para a morte, né? Porque realmente você vai em encontro do vazio, do nada. Só que ao mesmo tempo a gente fala de vazio e de nada, cara, é algo que preenche você. É um momento presente. E você fica nesse momento presente. Eu lembro que eu fiquei nesse momento presente, cara, há muito tempo, assim. E foi algo que ali virou a chave. Aí eu falei, cara, isso é um estado meditativo. Então é muito legal falar disso, cara. Eu gosto muito de falar das meditações. Meditação, dentro de uma metodologia que eu estudo, é o momento que Deus fala com a gente, né? Diz assim, Deus ele preenche e fala com a gente. Quando a gente faz uma oração, a gente fala diretamente para ele, mas quando É se isso. esvazia, a gente se esvazia e vai para esse lugar desse vazio, né? Que muita gente tem medo de quando tem essa sensação do vazio. O Uhum. vazio é esse convite para que essa voz do todo, de Deus, né? Ou do universo, ou da consciência cósmica, como cada um fala, como cada um escolhe falar, né? Te preenche e deixa o melhor de você ali ecoar dentro de você, né? É E isso. aí vem as respostas, vem os insights, vem as lembranças, né? De quem a gente é de verdade. É E isso é isso. fantástico, assim. Eu digo assim, essa experiência de contato com Deus é como sentir. É o sentir. É, Não adianta a gente falar mentalmente,
porque é uma questão de sentir de dentro, né? Então, assim, a gente vai descobrindo que o portal é essa abertura do coração, né? Quando a gente vai abrir Exatamente. qual que é esse coração da gente que está, às vezes, congelado, trancado, ou desacreditado de qualquer coisa, né? Aí você vê que você consegue ouvir, né? Essa voz que está dentro. Então, esse caminho de voltar para o corpo. Então, por isso que muita gente não entende, diz assim, que o Tantra vai te dar uma liberdade, aí confunde como uma libertinagem, né? Que é Aham, diferente. é isso. Então, a liberdade, ela não existe liberdade sem autorresponsabilidade. Você precisa É, ser autorresponsável com o seu corpo, porque senão você vai exceder demais e não vai fazer o contato, a conexão, né? é isso. O Tantra, pra mim, ele entrou num lugar de. Hoje eu percebo, assim, um dos meus maiores processos de autoconhecimento pessoal é equilíbrio, é trazer equilíbrio para as coisas, né? Então o Tantra ele traz esse equilíbrio e mostra que o corpo pode ser sim um caminho, né, um veículo para nossa transcendência, para a gente entender os nossos processos. E é isso que o Tantra traz, né? Na raiz, trazer, levar a gente para o corpo, para que a gente consiga despertar essa consciência, né, através da respiração e desbloquear muitas coisas que a gente tem, né, através dessas tensões que acontecem no nosso corpo. E para mim foi algo muito libertador, assim, porque e algo que mexeu muito comigo durante muito tempo da minha vida e eu nunca entendi o porquê. Na minha infância eu sofri abusos, né? Então eu estava desconectado do meu corpo. A gente fala muito sobre o prazer psicogênico, né? Que é o prazer que está aqui, prazer da mente. E quando eu recebi minha primeira massagem, assim, Lu, às vezes as pessoas ficam meio assustadas, né? Com o que a gente fala, mas tá tudo certo. Na sensitiva eu senti muita agonia, assim, muita agonia. E eu não sabia de onde era essa agonia. Mas depois eu linkei, né? Pra você ver como o nosso corpo é sábio. Ele guarda todas as nossas informações, né? E a partir desse movimento foi muito libertador. Tanto que eu percebo que nas nossas conversas, acho que a gente já falou sobre isso. A partir da terceira sessão de massagem tântrica que eu comecei a achar um lugar de prazer. Porque antes era muito sofrimento. A nossa sociedade nos impõe isso, né? Ela nos faz para que a gente lute, mas quando a gente luta, a gente se enrijece, né? E o Tantra traz esse retorno ao sensorial para que a gente libere essas couraças, para que a gente viva no prazer, que a gente comece a olhar tudo pelo viés do prazer, né? Que é algo que a gente essencialmente tem, esse desejo, né, que surge dentro da gente. Às vezes a gente não sabe o porquê, não sabe como ele funciona, mas o Tantra traz essa consciência, né? A consciência para a nossa energia sexual. Aonde a gente está colocando essa energia, né? Uma coisa que ficou assim um achado, né? Que o meu prazer, quem me dá sou eu, né? Eu sou responsável Exato. pelo meu prazer. E uma coisa que intensifica muito a conexão, quando a gente tem conexão com a pessoa, né, que a gente tá, por exemplo, a gente tem, se eu for fazer uma dupla de prática tântrica, né, de vivência, ou de massagem dupla, ou então de meditação, o que for. Quando é com uma pessoa que você tem uma conexão de coração, né, a sua experiência ela é intensificada, né? Porque assim são É, duas pessoas que se encontram a partir do coração, né? Então imagine quando é um casal que se ama e que se gosta, né? É uma pessoa que já tem uma história e ela parte para essa conexão. Isso deve ser intenso de uma forma, né? Que eu não posso isso nem não. falar. Hã? Isso transcende, né? Transcende ao E racional. é a Vai para outro transcendência lugar. também quando a pessoa está aberta para viver dessa forma. Esse encontro da sexualidade e espiritualidade com experiência assim intensa, entregue no momento que a pessoa quer também, né? Porque
É uma coisa de querer, de vontade, né? De sair de uma zona conhecida e ir para o desconhecido também, né? Exatamente. Teve um texto que eu escrevi sobre isso. É sobre sair realmente da zona de conforto, né? É acessar algo desconhecido e a gente tem muito medo do desconhecido. O ser humano tem medo, né? Daquilo que a gente desconhece. Mas eu sempre falo para as pessoas, o Tantra é meio que um caminho sem volta, assim. Porque você entende toda a tua potencialidade, né? E isso traz, putz, muito empoderamento, né? O Tantra empodera muito, assim, eu percebo. Você fica em tanto contato com você e você já sabe que você fica em busca dessa conexão, né? Sim, Em busca dessa conexão com outra pessoa de outro lugar. Então, porque você já sabe é, de você, né? Então você vai ao encontro em busca dessa conexão que é feita de coração para coração, né? Que já é de outro nível, não é mais uma coisa só apenas lógico que vai dizer assim, o desejo vai acabar, o tesão, tudo isso vai acabar. Não, isso vai fazer parte. Só que já entra sim. uma outra coisa, né, diferente, que às vezes que a gente aprende de uma forma e a gente descobre outras formas. Tá? Eu costumo dizer que a gente precisa ser um vaso cheio para que quando a gente encontre outra pessoa a gente transborde, né? Uma das maiores falácias do universo é sobre as metades da laranja. A gente precisa ser inteiro. Às vezes isso parece muito clichê, mas a gente precisa ser inteiro para poder transbordar com alguém. E quando você pergunta para as pessoas, a maioria das pessoas, quando você pergunta para elas o que você gosta no sexo, ela não sabe. Mas aí, Lu, se você não sabe, a outra pessoa é obrigada a saber o que você gosta? Como que você vai ter uma expansão de prazer se você não sabe o que você gosta? E eu percebo que antes do Tantra, eu ia muito para um lugar de performance mesmo. Performance, de aprovação, sabe? Aprovação do masculino, da masculinidade distorcida. Então, isso fica para uma outra live também. A gente pode falar dos malefícios da pornografia. Embora eu não ache que ela seja 100% malvada ou seja boa, é um assunto bem complexo. Mas ela traz muito essa questão de que a gente perde a consciência corporal, né? Quando a gente começa a consumir muito, porque você fica muito no visual. E nós homens já somos muito ativados pelo visual, né? Então eu percebo uma mudança muito grande nessa questão do sentir, do Jackson antes do Tantra e do Jackson depois do Tantra. Hoje é muito mais, é muito uma troca muito mais sensorial do que algo visual, sabe? E quando você falou isso aí dessa questão da idealização, né, da performance, a mente da pessoa fica imaginando se a outra pessoa está aprovando o desempenho Uhum. e você acaba de, "Pô, será que está gostando? Será que não está gostando do meu desempenho? Será que eu estou conseguindo? E Será aí, que eu tô bonito? Será que eu tô bonito? Será que a minha cara tá bonita? ou então, será que está gostando? Será que não está? Então você para de sentir para se preocupar e aí Aham. começa. Aí já começa ou a pessoa brocha, ou a pessoa já escapuliu de viver aquele momento ali, né? Porque ela se desconectou do corpo, da sensação, para ficar na cabeça pensando ali um monte de coisa, pensando do que a pessoa está pensando. Né? Então, é isso que eu ia falar. Eu costumo dizê-lo que a gente transa com a nossa mente, a gente não tá transando com outra pessoa. Quando a gente entra nesse lugar, você tá transando com a tua mente, sozinho. E você se desconecta do momento. Você não consegue sentir. Aí você começa a prestar atenção no barulho do cachorro latindo, começa a prestar atenção. Você pensa num boleto. A gente tá na última live com a Thalia, a gente conversou sobre isso. Hoje em dia, com essa questão do Covid, a pessoa já vai transar com medo. E aí ela já vai transar e já vai pensando assim, eu acho que eu vou pegar Covid. E aí, cara, aí não vai rolar mesmo. Aí não existe conexão, porque você tá no teu mental, né? Então,
a conexão do tratak, né, dos olhos, eu acho que para mim dentro do Tantra também é um dos processos mais lindos que tem. Porque Nossa, você olhar para o olho da outra pessoa, você tá olhando para tua alma. E nossa, Jadson, é no muito teatro, bonito o processo. a gente tem muito esse exercício do olho, e quando apareceu essa meditação, né, tática do olho, e eu disse, meu Deus, o que é isso? E aí eu disse, o que é isso aqui? E o olho, e o olhar, parece que quando você respira junto e está no contato do olho, do olhar, e a harmonia do olhar com a respiração junta, é uma conexão que acontece com a pessoa de que parece que ali todas as dúvidas vão embora, né? A pessoa está entregue a você, você está entregue, né? Você está presente com o outro ali. Então, assim, é fantástico, assim, né? Essa coisa de estar presente através do grau de olho, né? Do contato com o olho e de ficar ali na troca e respirar junto e perceber. Poxa, Cara, isso é são, lindo. são coisas que, assim, a gente pode falar, mas a experiência de passar por uma vivência, qualquer exercício tântrico, qualquer meditação, respiração que a gente faça, com uma boa orientação, com um profissional ético, competente, né? Porque assim, quando a gente se coloca na frente de uma pessoa para fazer uma terapia tântrica, a gente está entregando a nossa privacidade, a nossa individualidade, o nosso tempo também que é valioso, a confiança para uma pessoa, para a gente falar sobre a gente, né? É isso. E aí você está ali aberto, né, para viver aquilo assim. Eu Totalmente. falo a nível de terapia porque meu contato com o Tantra se deu por questão terapêutica mesmo, para eu me entender mais o meu corpo, né? Então, assim, eu já É. lia, mas nunca tinha feito nada, a não ser as meditações, mas a vivência mesmo de forma terapêutica foi na forma da imersão, assim, né? Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, assim, que eu digo, poxa, é um caminho que eu posso utilizar para o meu crescimento, assim, também, né? Como outros também que eu faço. E Eu gosto assim, muito. Eu gostei muito quando o Lucas, lá no nosso imersão, ele falou sobre a questão da assinatura vibracional. Porque eu acho que isso é realmente isso que acontece quando a gente passa por algum processo no Tantra. Porque a pessoa que nunca passou por nenhum processo, quando ela passa, ela fala: Uau, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Sabe? E é algo realmente revolucionário, assim, né? E eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, tipo, você falando sobre teatro. Cara, eu vejo que o que acontece no teatro, cara, é tantra. Tem um terapeuta chamado Arthur Gayarsa. Ele é um terapeuta haitiano. E aí ele fez uma live no Abra Tantra, né? E ele tava falando sobre isso. Ele falou que os processos que as pessoas tinham no teatro eram processos tântricos, vibracionais, só que as pessoas não sabiam, mas se sentiam tocadas porque era isso. A pessoa tava passando por uma vivência tântrica, energética, né? o teatro, todo o trabalho que a gente trabalha com a energia da Kundalini, da criatividade, né? Então a Aham, gente tem tudo daqui de dentro, tanto que assim, que é, pegou a energia de Dionísio, né? As bacantes, aqueles rituais lá do início, que era as noites orgiásticas, aquelas coisas assim, que vinha dessa questão do prazer que é completamente sexual, né? uhum, Mas só a gente trabalha os exercícios para mover essa energia criativa para a gente entrar no estado cênico. Primeiro a gente passa por um processo de enraizamento da nossa energia corporal para a gente atingir perfeito. presença cênica, para quando se instalar esse estado de presença cênica, que é vibrante e vital, sabe Aham, quando o jogador está pronto para entrar no campo e jogar? Então a gente faz essa preparação com os exercícios para entrar em cena, no jogo cênico. Então, esse estado de presença cênica ele é completamente vital e prazeroso e orgiástico, né? A gente traz uma carga de energia. Então, linkou muito quando eu estava fazendo os exercícios lá com o Lucas,
as lembranças dos exercícios que eu faço e que Aham. só que é uma vontade diferente, aquele círculo que a gente fez sensorial, né? A gente faz diferente do contato com o olho, de entender a linguagem que existe pelo olhar. É um dos primeiros exercícios de teatro que a gente faz é do olhar, né? Então a É, gente se olha, se encontra com o outro através do olhar e entende a linguagem que é falada a partir da percepção, né? Do pensamento. Mas assim, não é que a gente está lendo o pensamento do outro, mas não, a gente sente a energia do outro a partir do olhar. Então isso é muito do teatro também. é isso, cara. É isso. É você se sentir acolhido sem precisar tocar na pessoa. Você sentir a conexão só de olhar para a pessoa, você conseguir fazer a leitura daquela pessoa. Você conhece o José Ângelo Gaiarsa, não? O, o, o Ele foi Neto? um. Não, Não, o velhinho, o eu velhinho, conheci, que conhecia. fez que criou a somaterapia, né? Sim, eu É, conhecia. E o neto dele eu sigo aqui pelo Instagram. que Eu acompanho massa, até. cara, que massa. Eu me Ele conecto faz. muito assim. E sobre isso que você falou do teatro, né? É, eu assisti uma live também do Gaiarsa, e aí ele estava falando sobre essa questão do corpo sem forma, né? E quando você me traz essa questão do teatro, eu percebo muito isso, porque aí falava-se sobre uma roda de pessoas, né? Numa roda, num salão, e uma pessoa levantava e começava a andar pelo salão. E as pessoas começavam a olhar para essa pessoa. E as informações a leitura que essas pessoas tinham da pessoa que estava andando, ela era exata. Tipo, as pessoas falavam: "Ah, essa pessoa, ela tem uma moto". E a pessoa tinha uma moto. Daí falava: "Ah, não, essa pessoa mora próximo ao Parque Ibirapuera, né?". E a pessoa morava. E, cara, é muito louco, né? Como essa questão do corpo, assim. E é isso que me traz um brilho no olhar, assim, quando eu falo do Tantra, pra essa questão corporal, né? A questão do corpo. De que a gente consegue ler o histórico daquela pessoa só pelo corpo. E isso é muito visível, por exemplo, é, nas práticas do Tantra, porque a gente faz essa análise corporal, né? Quando a pessoa está meditando, quando a pessoa está recebendo a massagem também, a gente faz essa leitura. E ela é muito importante, na verdade, porque é a gente linkar os processos verbais que a pessoa fala para a gente antes do processo terapêutico para aquilo que realmente vai acontecer no corpo. Então, isso para mim é mágico, cara. Essa questão de realmente o corpo falar, o corpo mostra quem você é. Isso é impressionante. Ô, Jax, eu não sei se está E, pertinho do tempo. Vê aí se já tem 45 minutos. cara, eu acho que já deu, mas eu só quero fazer uma última consideração para você aqui, para você falar sobre isso. É muito mágico como a gente percebe essa questão que você falou da questão cênica, né? Dos atores, porque são pessoas que vibram. Você consegue ver essa energia sexual, parece que tá na aura da pessoa, né? E a gente começa a perceber que as pessoas mais famosas, elas têm esse brilho, que vem através da dança, que vem através das expressões corporais, né? Cara, isso é incrível. O que isso daí é o seguinte, quando a gente tá começando o processo de preparação e iniciação teatral, a gente começa a destravar tudo aquilo que prende a gente, né? Então, a gente precisa destravar para que as emoções elas transitem pelo nosso corpo e é, a gente consiga expressar qualquer tipo de emoção, mesmo sem De falar uma nada. maneira fluida, no caso. Mesmo sem falar nada, sem abrir a boca. Então a gente já começa com a expressão corporal para que qualquer pessoa que olhe para o nosso corpo, ela consiga ler qualquer emoção que a gente tenha, de raiva, de tristeza, de paixão. Então não precisa passar pelo brilho do olho do ator isso daí, né? Uhum. Então a gente vai fazendo os exercícios de liberação, de expressão, né? De condicionamento físico também, de educação da respiração, para que a gente consiga transitar nesse movimento de intensidade, né, de emoções, porque às vezes o momento a emoção tem que estar lá em cima, depois você controla, depois você volta na outra cena com a emoção lá em cima de novo. Então, os Uhum. atores, os artistas precisam, a gente precisa aprender a respirar, a precisar reaprender a caminhar. Que Então, massa, isso cara. vai levando para essa escuta interna, né? Essa escuta do nosso corpo. E como a gente vai fazendo essa escuta,
O segundo trabalho do ator é essa leitura, né? A gente lê literalmente muitos textos, mas tem que fazer essa leitura do corpo das pessoas e do nosso corpo e fazer essa escuta do nosso corpo, né? Essa escuta, então a gente tem que ler e observar, né? Observa e faz a leitura, observa, faz a leitura e vai para a ação, né? Aí tem dois níveis de ação, ação interna e ação externa. Ação interna dos sentimentos, ação externa, a expressão e liberação desses sentimentos. Então, linka muito, porque assim é um retorno que a gente faz, né? Para o sentir. É um É retorno que a isso, gente cara. faz para o sentir. É isso, é isso. Isso é o Tantra, né, na verdade. E E é assim, lindo a isso. gente em busca dessa energia vital, né? Essa força que a gente tem dentro da gente, que a gente aprende. Tanto que o primeiro exercício do teatro é o da sementinha, né? A gente fica deitado, a gente vai levantando, levantando, a coluna desenrolando até a cabeça ser a última. Quando a gente chega lá na cabeça, a gente abre como uma árvore bem grande. Massa. É o São, primeiro e são, e praticamente são exercícios de bioenergética, né? Se a gente for parar para analisar. Isso, e aí a gente vai liberando essa emoção como uma estrela que liberasse, sabe? Tudo aquilo a gente estufa o peito e libera e respira e vai indo. Então, naquele fluxo contínuo, né? Alguns momentos um fluxo a gente contém, mas aquele fluxo que a gente precisa conter para depois liberar lá na frente. Então, a gente está fazendo esse movimento. Então, o teatro, para muita gente que não quer ser artista, ele se torna terapêutico, porque Aham. ele chega a ser, porque assim, eu mesmo quando eu passei pelo luto da minha mãe, se não fosse o teatro, eu não sei, eu poderia entrar na depressão. Mas eu já fazia o teatro, então assim, como eu já tinha a prática, né? Eu estava com um espetáculo, a gente ensaiava, a gente estava em cartaz, e eu tinha perdido minha mãe, e eu senti o luto, mas eu estava com aquela energia em movimento o tempo inteiro do meu corpo, né? Eu estava trabalhando o meu corpo. Então, assim, o contato com o corpo sempre me leva para a vitalidade, para o resgate de mim mesmo, sabe? Então, assim, a escuta do corpo é muito importante. É isso, Então, cara. Eu percebo muito isso isso, também. eu vi isso muito claro no Tantra, quando eu comecei a fazer né, os movimentos tântricos, eu comecei a perceber tudo isso. E como eu estava falando com meu colega, escrevi para ele e falei assim, sabe uma pecinha de quebra-cabeça? Eu estava falando com o Tiago mais cedo. É, é como se você pegasse uma pecinha e colocasse. Uma pecinha que você estava atrás, que ficou só aquela. Aí você acha e coloca no lugar. É Aí diz, isso. poxa, era essa que estava faltando, sabe? Então, assim, mas é algo muito pessoal e íntimo de cada pessoa, que ela vai desvendando, né? Ela vai juntando. E cada pecinha achada de nós mesmos, a gente vai ficando mais presente, mais vivo, com mais prazer na nossa vida, né? Mais prazer nas coisas que a gente faz. Isso que você falou das pedrinhas, né? Tem uma visão do Tantra que olha a vida como um rio, né? Como um rio que flui normalmente. E aí, as coisas que acontecem na nossa vida, elas se tornam pedrinhas dentro desse rio e que atrapalham o fluxo. Aí o Tantra vem e vai tirando essas pedrinhas, pouco a pouco, né? É um processo. Então, eu gosto muito dessa definição, assim, que é do fluir, né? Tantra é isso, É, Tantra é água. A gente flui, né? Mas é isso, meu amigo. Acho que já deu tempo aqui, né? Senão a gente ia ficar falando 3 horas seguidas. quero agradecer imensamente pela essa oportunidade de estar com você aqui, de você trazer um pouco desse caminho que é maravilhoso, assim, e deixe salvo para eu salvar lá no meu perfil, Cara, que com as pessoas... certeza. Hã? Eu quero, com certeza, eu quero a próxima já. Já tô esperando a próxima. O povo estava me perguntando, aí eu disse, não, hoje, a live vai ser hoje, então assim, me deixe Aham. salvo para passar para muitas pessoas, né, para catar as fichinhas do que a gente passou aqui. E um beijo no seu coração sagrado, meu amigo. Só antes de você ir embora, amigo, a gente engatou a coisa aqui foi, né? Só antes de você ir embora, se apresente para as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam quem é o Luciano. Rapidinho, só para a gente encerrar.
Então, eu estou em busca até hoje de quem eu sou. Eu não sou, eu estou, né? Eu Amei, estou, amei essa definição. Eu amo essa é, definição, é isso. É isso. eu estou arte educador, eu estou ator, eu estou agora terapeuta também, porque eu acho que de tanto esses caminhos que eu fui tendo e coisas que, juntando a arte com terapia, estudando arte terapia, autoconhecimento com Peto e conhecendo também outros caminhos como o Tantra, vai me fazendo, né? Então, assim, eu estou me colocando muito de uma forma para que eu leve para as pessoas aquilo que é bom para mim. Eu sempre pensei assim, né? A gente, quando está no Perfeito. teatro, busca do nada trazer algo bom para as pessoas. Então, assim, eu estou buscando utilizar essa rede social para trazer um pouquinho de mim e o que eu posso contribuir para as pessoas, né? E é isso. Perfeito. E já deixa o convite. Já deixa o convite pro Patchwork, né, pra galera. Ah, sim, eu comecei o grupo de Petro, que é uma metodologia de autoconhecimento. Ele está sendo virtual, né? Porque a gente está na pandemia. E eu estou divulgando às pessoas que queiram conhecer também essa metodologia. Eu posso mandar o link da nossa reunião virtual, né? Que Uhum. acontece às terças-feiras. E, e vamos caminhar, né? Com Vamos certeza. que a gente parado, o tempo gira o tempo gira e a gente está girando junto com a Mundiaia, né? É isso. Ao encontro do nosso sagrado, do sagrado que a gente é, cada vez mais presente. É isso. É isso, meu amigo. Tem muita coisa pra falar ainda. Olha aqui, eu anotei um monte de coisa. Anotei É um muita monte de coisa, não falei quase nada, mas é isso. conversa para outra live. Bora É, ver se a gente de novo, viu? Outra claro, coisa com aí. certeza. Muito obrigado, um prazer ter tantas pessoas queridas aqui, Márcia, muita gente, alunos que. A Daiane foi aluna minha, ela me falou que foi aluna minha do teatro. É isso. Pessoas assim que vão aparecer no nosso caminho, que são mestres para a gente. Você é uma delas, meu amigo. Muito obrigado. Capaz, meu amigo, sou apenas um aprendiz nesse rolê. Vamos caminhar. Um beijo no Tamo coração. junto. Um beijo, Até fica bem, até tchau. a próxima.